Primeira vez que nós nos reunimos aqui na região sul da cidade. Existem mais duas igrejas, não puderam estar aqui. Eles têm eventos lá nas suas igrejas. Então, na próxima vez, com certeza eles estarão. E todo mundo que tinha que estar aqui já está aqui, né? E o mais importante de todos, como diz o hino, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, né? Então, glória a Deus por isso. Deus tem preparado aí a nossa igreja, a nossa liderança. E hoje, muito da pregação hoje vai falar sobre liderança. Vocês vão entender o porquê. Lá no final vocês vão entender o porquê. Nós acabamos de ter um treinamento aqui sobre liderança. E qual o papel da liderança, né? A liderança faz um papel extremamente importante. Eu vejo sempre pessoas que têm características de líderes, eles sentam na frente. Então vocês que estão na frente, parabéns, viu? Vocês vão liderar alguma coisa, Deus tem preparado aí um caminho para vocês. Então, nada melhor do que iniciar essa celebração com oração, né? Vamos nos colocar sobre os nossos pés, só mais um pouquinho. Vamos fazer uma oração para o nosso Deus Todo-Poderoso, em louvor a Ele, certo? Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, meu Pai, que nós nos reunimos em Teu nome, Senhor Jesus. Santo, santo é o Senhor, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Meu Pai, que diminua eu e sempre o Senhor cresça o Teu reino, meu Pai. Senhor, mostra a importância para cada um que está aqui, de ele ser luz no caminho do seu irmão, de ele fazer a diferença na sua casa, na sua igreja, no seu bairro. E em nome de Jesus, Ele leva a cura para os males da sua família, que Ele leva a cura, meu Pai, para todas as enfermidades que o inimigo coloca como provação para essas pessoas. Que eles levem, meu Pai, a sua luz, a sua graça, meu Pai, para todos os lugares onde eles forem, e que eles sirvam de exemplos, meu Pai, que as pessoas vejam eles como exemplo e levem esse exemplo para a sua vida, meu Pai. E em nome de Jesus nós te agradecemos e te louvamos por esse momento aqui, Senhor. Amém. Bom, esse evento Creia, ele foi desenvolvido, foi uma ideia que o nosso pastor Wendel teve, e de nos juntarmos, né, para primeiro nos conhecermos, né, louvar ao Senhor com a nossa comunhão. Nós louvamos o Senhor de diversas formas. Uma delas é viver em comunhão, viver em união, né? Aqui nós praticamos aquele mandamento em que diz amar o próximo, né? Então, muito obrigado aí por esse comprometimento, de estar aqui, se unindo com seus próximos e louvando ao Senhor com a sua presença, tá certo? Então, a palavra de hoje nós vamos começar em Gênesis 1. Se você puder abrir a sua Bíblia, Gênesis 1, capítulo 26. Eu convivi muito tempo ali, muito próximo da João Luiz. Eu vejo o pessoal da João Luiz, eu conheço a família, a Rosa, eu conheço as meninas, então, assim, faz parte da minha infância, né? Dei muito trabalho naquela João Luiz, eu vou confessar que eu dei muito trabalho naquela João Luiz. Então, boa parte das figurinhas da minha época já se foram, né? Que eles deram mais trabalho que eu, então alguém, né, já fez o papel do ceifador. E, infelizmente, muitos deles se foram sem ouvir a palavra. Na verdade, eles ouviram. O que eles fizeram com a palavra que eles ouviram é que foi diferente, né? Então hoje lá ainda deve ter algumas figurinhas lá. Não vou citar nomes porque eu tenho certeza que vocês conhecem. Então vamos lá. Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, Deus criou o homem no sexto dia, depois que tudo isso já havia sido feito, depois que tudo isso já estava pronto. Então, podem se assentar, fiquem à vontade, estamos na casa do papai querido, não tão à vontade, né? Então Deus, Ele fez o homem quando tudo já estava pronto. E aí Ele fez o homem, e na palavra de Deus nos diz que Ele
colocou o homem no jardim. Então, no primeiro momento, ele fez todo o jardim do Éden, fez todas as criaturas, né? E colocou o homem para ser cuidador daquele jardim, daquelas criaturas, daquele lugar. Então, qual o nosso papel? Naquele primeiro momento, nós fomos os cuidadores daquele lugar. E ele criou a mulher para ser a ajudadora do homem. Então, Deus percebeu que ele estava sozinho e que todos os animais tinham o seu par, e todo animal tinha o seu parceiro, e ele viu que o homem estava sozinho. Então ele criou uma ajudadora, né? E não diminuindo o papel da mulher, porque a mulher é essencial até para a sintonia do homem. Quem são os casados aí? Casados? Poucos casados. 1, 2, 3, 4. Poucos casados, hein? Então o resto não vai entender muita coisa que a gente está falando, né? Porque estão em sintonia com as suas esposas aí, as esposas estão em sintonia com seus maridos, mas o resto está tudo dessintonizado, buscando aquela frequência, né? Aquela frequência. Então, em nome de Jesus, Deus está preparando, viu? Adolescentes, jovens, fiquem tranquilos, Deus está preparando. Só escolham certo, porque Ele mostra um monte de opções. Escolham certo, viu? Então, quando Deus criou o homem, e todo o jardim já tinha sido feito, lá em Gênesis 2, no versículo 15, Deus coloca o homem no jardim. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Então, o nosso papel, a princípio, era nobre. Nós demos, né, nome a todas as criaturas. Deus nos deu esse privilégio. Você vai nomear cada criaturazinha. Então o homem olhou para um bicho ali e falou: isso aqui é a vaca, isso aqui é o boi. Ele foi dando nome para cada criatura. Isso aqui é a águia. Então, imagine, isso aqui foi um papel muito importante. É um papel de confiança muito grande. E só que, como todos sabem, a única regra que Deus colocou ali foi que o homem não tocasse, não comesse a fruta da árvore da vida, né? Que lhe daria o conhecimento sobre o bem e o mal. Então, o diabo, a serpente, usou de uma artimanha e chegou e usou uma frase para confundir a mulher. Ele falou: e aí? Deus falou para você não comer de toda a árvore? Ela: não, Ele deixou eu comer de toda a árvore, menos a da árvore da vida, a que daria o entendimento, né, sobre o bem e o mal. E me disse que se eu comesse, eu certamente morreria. E a serpente usou mais uma estratégia e disse: ele não quer, vou dizer com as minhas palavras, ele não quer que você tenha o conhecimento para você não ser igual a ele. Então, naquele momento, a mulher, querendo se parecer com Deus, chegou ali e experimentou aquela fruta. E ela experimentou e gostou. É tanto que ela compartilhou com o homem, né? E usou de alguma estratégia para convencê-lo de que ele poderia sim comer aquilo ali, porque ele seria parecido com o Senhor, né? Ele seria imortal como o Senhor e tudo. Então, resumindo, eles pecaram, tiveram conhecimento do bem e do mal e foram expulsos do paraíso. Então, gente, aquela terra, todas as árvores frutíferas davam frutas. Não, em qualquer época que você visse uma mangueira, ela dava fruta. Então você poderia chegar ali e se alimentar dela. Todas as árvores frutíferas tinham fruta o tempo todo, então o homem poderia se alimentar de qualquer fruta a hora que ele quisesse. Então ele não precisava fazer muita coisa. O que ele precisava? As tarefas dele eram muito simples: cuidar do jardim, dar nome para os animais, né? Eu fico imaginando aí qual era o cuidado com o jardim que ele tinha. Não devia ter muito trabalho não, né? Aí a serpente olhou e falou: esse cara está muito à toa, quer ver eu dar um trabalho para ele? Aí nos deu o conhecimento do bem e do mal. A primeira coisa que o homem fez, se envergonhou. Então, quando Deus chegou, o homem escutou a voz de Deus no jardim, ele acelerou, caçou uma moitinha e se escondeu lá. E ele cozeu. Já devia existir panela, né? Porque se ele cozinhou na linguagem mais popular, folhas de parreira, então quer dizer que existia uma panela. Que será que eles faziam com a panela? Você já dava fruta o tempo todo. Então, quando ele pecou,
ele foi expulso. E na palavra de Deus fala, em Gênesis 3, 23, que Deus tira o homem do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Dá um duplo sentido de que o homem foi tanto tirado daquela terra em que ele foi colocado agora, colocado naquele lugar, quanto colocado naquele lugar de onde foi tirada a terra para fazer o homem. Dá um duplo sentido. Tem que aprofundar muito na palavra, porque a Bíblia ela é muito metafórica, né? Ela nem sempre vai falar a coisa no pé da letra. Então Deus já deixou isso como uma estratégia para você aprofundar mesmo na palavra, para você cavucar mesmo, para você ler todos os dias. Então, eu vi os meninos aqui com Bíblia na mão, parabéns, viu? Top, sinal de que o discipulado está funcionando. Então, parabéns, viu? É isso aí, já está sentando na frente, esses meninos são os exemplos. Então, gente, naquele momento dá-se a entender que o homem voltou de onde Deus tinha primeiro construído ele. E aí, o que ele teria que fazer agora? Lavrar a terra, porque as árvores davam fruto na sua época, né? De tempos em tempos. Então, quando o homem é colocado ali, ele vai ter que lavrar a terra, vai ter que cultivar o seu alimento, vai ter que trabalhar. E a mulher, qual que foi a pena, vamos dizer assim? Ela foi aumentada as dores do parto. Então, quem já foi mãe aqui, quem já foi mãe e quem já sofreu cólica de rim já vai me entender, né? Irmão, né? Nós também, minha mulher teve 2 filhas, mas eu tive um monte de outros filhos, porque eu já tive um monte de cólica de rins. Então, eu entendo perfeitamente, viu? Naquele momento, o homem teve que lavrar a terra. Então, você imagina, lavrar a terra é o cabo da sem graça, né? Capinar mesmo o negócio. Então, tirar toda a erva daninha. Na palavra de Deus fala que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. Então, naquele momento Deus nos tirou do jardim do Éden, tirou Adão, que é o nosso antecessor, então nos tirou também, né? Por consequência. Então, a partir daquele momento, nós teríamos que buscar um caminho para quê? Para voltar para o jardim. O homem sempre busca uma forma de voltar para a zona de conforto, né? Ele está ali no trabalho, está pensando em casa. Ele está ali trabalhando igual um doido. Ele está pensando no sofá, ele está pensando no Netflix, ele está pensando, seja lá o que for, só não está com a cabeça no trabalho, né? Está buscando voltar para a zona de conforto. Então, Deus, com a sua infinita misericórdia, o que Ele fez? Ele poderia muito bem nos obrigar a andar com retidão para que nós voltássemos a ser merecedores do privilégio de voltar para o jardim. Só que Ele preferiu nos ensinar o caminho. Como é que Ele fez isso? Nos enviando o seu Filho unigênito, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que está atrelado à salvação? É pelas obras? É pelas obras? Tem religiões aí, não vou dizer os nomes, mas tem religiões aí, só obra, só obra. É muito caridoso mesmo, é muito bonito, o amor ao próximo e tal. Mas e a fé? Como eles praticam a fé, se eles, a maior parte do tempo, eles pregam que é pelas obras, é pelas obras, é pelas obras, é pelas obras. Eu tenho parentes que estão até hoje me dizendo, me tentando convencer que não é pela fé, é pelas obras. Aí o que acontece? O bar está online, o cigarro está online, né? Tá, tudo pode, desde que eu faça caridade. Tá extremamente enganado, né? A nossa salvação, ela está sim atrelada se eu creio em Jesus como o único caminho, a verdade e a vida. Ele deu a sua vida primeiro como um exemplo de amor ao próximo e nos ensinando uma forma de voltarmos ao jardim. Vocês preferem o jardim do Éden ou preferem o céu? É uma pergunta. Jardim do Éden ou o céu?
Céu, né? Tá vendo que não precisa mais eu querer voltar para o jardim. Não precisa eu querer voltar para o jardim. Eu hoje tenho a oportunidade de ir para o céu. Então, o que eu prefiro? O jardim do Éden ou o céu? Né? Muito melhor ir para o céu. Tem pessoas que ele dá prioridade para tudo. Inclusive nós vivenciamos isso aqui. Eu chamo o cara para vir para a igreja e ele fala, não, eu vou com meus brothers para Pirenópolis. Dia de finados, não, eu vou acampar lá em Pirenópolis com os brothers e eu só tenho esse feriado para eu tirar de folga. Aí deu outro feriado, eu tenho que ir com os brothers lá para não sei aonde, porque eu só tenho esse feriado para me aproveitar. Não, vamos para a igreja, não, eu só tenho esse feriado, eu só tenho esse domingo agora para eu ir. Cara, mas é ceia. Não, mas na outra eu vou. Já pensou se o diabo se aproveita dessa oportunidade e ceifa a vida daquela pessoa? Vocês acham que ele ia para onde? Claro que a gente não sabe se a pessoa naquele último segundinho se arrependeu dos pecados, mas é bem provável que ele não tenha tempo. Aquelas tragédias que a gente vê acontecendo. Gente, aquele ônibus com 40 e tantas pessoas, o motorista sobreviveu e o resto tudo morreu. Misericórdia. Muitas pessoas ali, eu imagino, quem já frequentou, quem já trabalhou em algumas indústrias aí e que pega o ônibus faz uma rota muito grande, então o cara vai dormindo ali no busão. Então, imagine se naquele momento ali ele não tiver a sua comunhão com Cristo e acordou e descobriu que morreu. Já viu aquela brincadeira? Acordou e descobriu que estava morto. Então, todo o tempo, orar e sem cessar, não é eu ficar ajoelhado aqui o tempo todo, não. Não é isso que a palavra quer dizer. Está vendo que a palavra é metafórica? Então, orar e sem cessar. Eu estou aqui fazendo as minhas atividades falando, oh meu Deus, glória a Deus, viu? Minha saúde está maravilhosa. E quando ela está ruim, glória a Deus, Senhor. É uma oportunidade aí que o Senhor me deu de ver que minha carne é fraca. Então, louva a Deus o tempo todo, ore o tempo todo, fale com Deus o tempo todo, porque Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vida muito melhor do que a vida de quem morava lá no Jardim do Éden. Uma vida muito melhor do que não precisar trabalhar. Uma vida muito, muito, muito melhor. Imaginem você no céu agora. O que você gostaria de fazer? Como você gostaria de... Quais as possibilidades que você... Voar. Eu fico pensando nisso. Voar. Nossa. Deve ser bom, né? Deve ser bom demais voar. Rapaz, quantas vezes eu sonhei voando? Geralmente eu acordava gelado. Vocês me entenderam, né? Então, toda vez que eu sonhava que eu estava voando, era alguma coisa, né? Então, eu imagino que o céu deve ser um lugar maravilhoso. Eu imagino, com certeza maravilhoso. E mesmo os anjos que estão no céu, qual é a prioridade dos anjos que estão no céu? Louvar a Deus o tempo todo, louvar a Deus o tempo todo. Então não perca a oportunidade. Eu vejo que durante o louvor a gente se entrega, nossa, o Ágape, maravilhoso, viu? Parabéns aí para o Ágape. Jesus amado, eu sinto demais o louvor dentro, sabe? Naquela hora que o louvor está arrebentando mesmo assim. É uma oportunidade, eu imagino que lá no céu é assim o tempo todo. Você sente emoções, né? O louvor te traz emoções, né? Então eu imagino que lá no céu as pessoas ficam louvando o tempo todo, os anjos louvando, uns têm a função de louvar, outros têm a função de guerrear, outros têm a função, mas todos eles ao final do dia vão lá e prestam contas para o Senhor. É tanto que no livro de Jó, quando Jó está lá vivendo a vidinha dele, Jó era um cara reto, né? Só que ele errava em um ponto. Os filhos dele davam festas todo santo dia, E o que acontece? No outro dia, Jó chegava lá e fazia um sacrifício para Deus perdoar os pecados dos filhos, ao invés de ele instruir os filhos em fazer isso, né? Primeiro, não pecarem, e outra, se pecarem, arrependerem de seus pecados e tal, assim como ele fazia. O que Deus fez com aqueles filhos? Deus permitiu que o inimigo levasse todos aqueles filhos. Deus deu a Jó em dobro filhos, deu toda a prosperidade em dobro. Por quê? Porque Jó louvava e adorava o tempo todo. Até no momento em que Jó estava na lona, Jó adorava o tempo todo. Ele, claro que ele deu uma reclamada, ele estava sentindo dor, ele estava mal, estava passando mal. Já passaram mal aí? Vocês conseguem cantar passando mal? Não consegue, né? Então, imagina, e Jó ficava lá adorando o tempo todo. Só que ele ficava na cabeça dele assim, ele não murmurava contra o Senhor. O que ele pensava? Ele pensava assim,
eu devo ter um pecado brabo demais, deve ter pecado demais, porque Deus está pesando a mão sobre mim. E aí uma coisa interessante no livro de Jó é o seguinte, os amigos dele vieram, gente, imaginem, pensem numa autoridade, vou dizer uma autoridade aqui que vocês vão se identificar mais rápido, o Jair Bolsonaro, o presidente. Imagine o hall de amigos dele ali, tá certo? Tem um monte de traíra lá, mas deve ter uns amigos também, né? Mas todos eles são de um porte, né? São pessoas ricas, são pessoas muito bem sucedidas, estão lá no topo, né, da hierarquia, então eles são muito bem sucedidos. Agora imagine o Bolsonaro na lona, com o corpo cheio de ferida. Nem os funcionários do Bolsonaro, que foi o que aconteceu com o Jó, nem os funcionários dele respeitavam ele, falavam, não, meu Deus, eu vou escutar você aqui, está aí tudo perebento, aí, tudo cheio de ferida, fedendo em vida. Ele dava uma ordem para o funcionário dele não obedecia. Então, o que acontece? Os amigos dele, daquela época de bonança, de riqueza, de prosperidade, vieram até Jó e se sentaram durante 5 dias e 5 noites na calçada onde Jó estava sentado, no lugar onde Jó estava sentado. Não deveria estar cheiroso, não era limpo, com certeza, não tinha banquete, porque os empregados dele não obedeciam ele mais, as pessoas não amavam mais a Jó como antes, nem a esposa de Jó era mais aquela, né, cuidadorazinha, aquela cuidadosa, aquela belezinha, né? Então, até mesmo a esposa de Jó chegou um determinado momento que ela falou, amaldiçoe esse Deus e morre, pelo amor de Deus, já, né, morre aí que vê se eu substituo você aí mais rápido, porque, né, sei lá, deve ser isso o pensamento dela. Então, naquele momento, os amigos de Jó vieram e se sentaram do lado dele e ficaram durante 5 dias e 5 noites. E aí Jó ficava assim, rapaz, eu devo ter errado demais. Deus que é o advogado, ele deve estar, os meus crimes devem estar pesados demais, porque Deus está pesando a mão sobre mim. E os amigos dele ficavam assim, não, Jó. Eu tenho um que falava assim para ele, Jó, fica tranquilo, vai dar tudo certo, Deus vai te restaurar, Deus vai te restituir. E o outro olhava e falava assim, ô Jó, você acha que você é tão importante assim para Deus desviar toda a sua atenção e ficar aí prestando atenção em você, rapaz? Né? Você coloca no seu lugar, você não é tão importante assim não. Vocês devem ter amigos assim, que na mesma hora que um chega e fala, oh, fica tranquilo, vai dar tudo certo. O outro chega e fala assim, rapaz, o que você está achando que você é? O meu está doendo muito mais, a minha sangra. Né? O cara está com uma ferida aqui e o outro chega e fala assim, não, a sua sangra, a minha sangra, eu estou pior que você. Então, todo o momento tinha um amigo de Jó que chegava ali. Então, a importância dos amigos que vocês agregam perto de vocês. Vocês que estão agora no comecinho da vida de vocês têm a oportunidade de escolher todos os amigos, né? São todos amigos aqui. Vocês escolheram seus amigos. Na certa, não tem ninguém tão ruim assim, porque senão vocês já, né, botavam de lado. Então, se vocês decidiram ser amigos e são amigos até hoje, é porque vocês deram certo. Alguém te dá uma palavra de crescimento na hora certa. Então, Deus ele vai colocando pessoas ao seu redor, né? Então, voltando um pouquinho aqui sobre a salvação, porque pela graça sois salvos e por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que não se glorie. Imagine uma pessoa endinheirada, cheio de posses, cheio de bens, cheio de dinheiro. Se fosse pelas obras, todo rico estava salvo, porque era só ele fazer umas obrazinhas, doar uma cesta básica ali, doar uns negocinhos, estava salvo, né? Mas na palavra fala que é dom de Deus, não vem das obras, para que não se glorie. E o que não tinha dinheiro então? E o que não tem dinheiro? Então não seria salvo, porque não conseguiria fazer algumas obras, né? Então, hoje, nós trabalhamos no social aqui, e nós alimentamos pessoas todos os dias, tanto com o alimento físico, quanto o espiritual. Aqui a Tarde da Bênção, da irmã Andréia, a irmã Andréia é a que dirige aqui a Tarde da Bênção. Vocês chegam aqui na terça-feira, 2h30 da tarde, está lotado. Então, todos os dias, Deus envia pessoas para se juntar para vocês. Quem são essas pessoas? Aquelas que haverão de ser salvas. Na igreja de Bereia, na época de Paulo, eles estavam sendo perseguidos, os cristãos eram mortos, se falasse o nome de Deus, já era. Então, o que eles faziam? Qual era a estratégia? Se reunir nas casas. Quando eles se reuniam nas casas, na palavra fala que todos os dias Deus enviava pessoas que haveriam de ser salvas. Então, como ouvirão se não houver quem pregue? Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem conhecimento sobre a palavra.
mesmo que não tenha aquele conhecimento mesmo aprofundado, vocês sabem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Estou certo? Correto? Então, fala isso para o seu irmão. Se você falar isso, você vai estar trabalhando para a obra de Deus. Você vai estar trabalhando para o crescimento do reino de Deus. E então, você vai estar trabalhando para que vidas ao seu redor sejam salvas. Isso é que é ser luz. Isso é que é ser um ser iluminado. Vocês não são seres, me corrijo, não são seres iluminados. Vocês iluminam, porque vocês são seres de luz. Nós somos seres de luz. Nós somos colocados aqui para viver pela graça, né, pela fé, e pela graça nós somos salvos. Então, independente das suas obras, que eu espero que vocês façam também, porque é praticar o amor ao próximo, independente das suas obras, vocês são salvos, porque vocês são salvos pela graça, não pelas obras. Andem segundo o Espírito, porque pela carne fomos expulsos e seremos condenados. Façam um bom trabalho para que seu galardão seja conquistado. A palavra de Deus fala que no final dos dias, Jesus vai voltar, vai descer dos céus em glória e vai medir a qualidade do nosso trabalho. Se o nosso trabalho tiver qualidade, o nosso galardão será maior. Se o nosso trabalho não for de qualidade, beleza, você está salvo do mesmo jeito, mas você vai ser o menor lá no céu, porque Deus na palavra fala que quanto maior a qualidade do seu trabalho, maior o seu galardão. E já me coçou a cabeça para saber do que se trata esse galardão, né? Eu imagino que seja uma hierarquia. Então, assim como existe a hierarquia, os serafins, os querubins, cada um tem uma função no céu. Eu imagino que o galardão seja um alto posto, né? Principalmente os líderes. Nossa, sobre esses o jugo é muito mais forte, né, Alex? Quando o líder é um livro e todos estão lendo aquele livro. Todos estão lendo aquele livro, o livro do líder. É ou não é, Débora? Todos estão lendo aquele livro. Pastor Deurimar, todos estão lendo o Pastor Deurimar. Lá no Laranjeiras, eles primeiro, antes de fazer alguma coisa, o que o pastor está fazendo? É ou não é, Deurimar? O que o pastor... Vamos perguntar para o pastor. O pastor é que sabe, né? Vamos perguntar para o líder que sabe. Então, o papel do líder é o seguinte: se o líder... Quer ver? Eu vou fazer um teste com vocês. Vamos fazer esse teste? Todo mundo? Vocês dão uma acordada? Vocês dão uma acordada, né? Eu falo muito e o povo está dormindo. Então, vamos fazer um teste aqui. Vocês vão fazer o que eu disser, não o que eu falar. Pode ser? Vocês vão fazer o que eu disser, não o que eu fizer, na verdade, né? Oh, meu Deus do céu. Vocês vão fazer o que eu disser, não o que eu fizer. Beleza? Beleza? Então, todo mundo põe a mão na nuca. Ih, olha lá pra você ver. Tá vendo como é que é o negócio? As pessoas estão olhando pro líder. É ou não é? Põe a mão na nuca, o pessoal. Né? Então, tá vendo que o que eu digo, o que eu faço, fala mais alto do que eu falo? Se eu estou falando vai para direita, vai para a esquerda e estou indo para a direita, a galera está indo para a esquerda, é ou não é? Então, fala muito mais alto o seu exemplo. Então, quando você diz algo, você tem que agir conforme o que você está dizendo, porque se você fizer o contrário, a sua liderança já era, vai por água abaixo. Você quer ser um líder de excelência, um líder mesmo, que as pessoas te sigam, façam o que você está fazendo, faça você primeiro, né? Sirva as pessoas. Nós aprendemos aqui no treinamento, sirva as pessoas primeiro, porque quem dá ordem é autoritário, quem dá ordem é totalitarista. Então ninguém gosta de ficar recebendo ordem o tempo todo. Ao invés de receber ordem, dar uma ordem, peça um favor. Você pode, por caridade, por favor, por gentileza. As pessoas adoram esse tipo de palavra, né? Pode por gentileza fazer tal coisa. Então as pessoas amam isso. Eu convivo com pessoas que já têm um histórico de rebeldia, né? Eu sou coordenador em uma comunidade terapêutica. Então as pessoas que vão para ali, para aquele lugar, elas são as selecionadas, pode ter certeza. A família já deu trabalho para a família, já deu trabalho, já deu prejuízo financeiro, já deu problema mesmo na família.
É tanto que eles vão lá para tirar um tempinho, e é um tempinho para eles, mas é um tempo muito valioso para a família também. Então, nas comunidades terapêuticas, nós ajudamos as pessoas a chegar na sua melhor performance, devolver ele íntegro para a sociedade, porque é muito difícil quando um mau exemplo está dentro de casa. Se você é um pai e uma mãe, o seu exemplo ele tem que arrastar, porque a palavra comove, mas o exemplo arrasta. Então, vocês lembram da mão na nuca? Então, se eu falo mão na nuca, eu tenho que estar pondo a minha mão na nuca. Se eu falo vá, faça, eu tenho que fazer segundo o que eu estou falando, porque senão a minha liderança vai por água abaixo. O papel do líder é... Vocês veem que o presidente, né? O presidente de todo o país, mas o Trump lá, que é o presidente de uma grande nação, da maior nação do mundo, da mais importante. Tudo que o cara faz, o povo critica. O cara fez tal coisa. O cara faz outra coisa, o povo critica. Sempre tem um da direita ou da esquerda sempre tem um da direita ou da esquerda que tá ali cutucando o cara. Se o cara faz certo, tem alguém falando que o certo dele não foi tão certo assim, que eu faria melhor, né? Sempre todo mundo pode fazer melhor. Então, seja você o exemplo na sua casa, no seu bairro, na sua nação, porque com certeza você vai iluminar as vidas das pessoas que estão ao seu redor, tá certo? Devido ao seu exemplo arrastar os outros, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, você leva consigo e impõe características nas pessoas que você lidera, boas e ruins. Se você é um cara exemplar, se você é um líder, o Alex, posso usar seu exemplo, Alex? O Alex, está todo mundo olhando para o Alex. Se o Alex dá uma escorregada lá na igreja dele, o povo se sente no direito de escorregar. O Alex fez aí. É ou não é, Alex? Então o nosso papel é punk. O nosso papel é muito mais complicado. Se eu erro, eu dou vazão para todas as outras pessoas errarem, né? A irmã Carla, dependendo do que a irmã Carla fizer no grupo de louvor, os outros vão tudo junto, se sentem no direito, é ou não é? É a liderança. É a liderança. Se o líder fez, eu posso também. Então, o papel do líder, ele tem que ser muito, mas muito minucioso, porque senão ele induz todos os outros ao erro.